Pessoal, obrigada. Eu acho que a maioria do público hoje é ortodontista, né? Então, eu vou dar o meu lado né? A gente tem sempre dois lados da história, vou mostrar o meu lado e o que a gente também ouve bastante dos pacientes. Qualquer dúvida, coloquem no chat, a gente vai tentando, né, conversar, fazer esse realmente ser um bate-papo, tá? Eu até mudei um pouquinho a minha aula, vou falar de algumas coisas que eu acho que para ortodontista, né, é interessante vocês saberem do que a gente precisa de vocês e vocês da gente, a gente vai trocando essa ideia. Posso compartilhar, Léo? Para a gente começar? Então vamos lá. Aqui, pessoal. Então, beleza. Qualquer coisa aí de som, de dúvida, a gente vai conversando, então, para a gente ir fechando a aula. Pessoal, então, para começar, eu coloquei esse slide, que é o meu slide de planejamento digital. Então, com, né, o avanço da tecnologia e os planejamentos digitais, eles têm ajudado demais a gente conseguir enxergar. E o que mais legal é poder conversar com o paciente, tá? Então, depois eu até vou mostrar um videozinho que não está dentro da aula, eu vou mostrar a parte de como eu avalio o meu paciente na primeira consulta. Eu falo muito isso, a gente tem falado bastante, o Marcelo Giordani bate nessa tecla, o Guto, o pessoal da estética, porque eu avalio o meu paciente sentado. A primeira vez que eu olho para o meu paciente, eu preciso avaliar ele e imaginar essas linhas que vocês estão vendo, a gente faz isso sempre fora da boca, né? Então, a gente começa uma análise facial naquele momento com o paciente sentado. E o paciente de agenesia, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, treinar o nosso olho para ver o que deveria ser e não foi, né? Então, a gente sabe que as agenesias hoje acometem 2% da população. O Léo acabou de fazer essa pergunta para nós antes da aula, né? Que é o nosso cameraman que está ali por trás. E muitas pessoas não sabiam disso, mas é uma incidência muito alta se a gente pensar. E a população que procura tratamento ortodôntico deve ser muito mais alta, porque dentro da população que procura tratamento, né, a gente tem uma incidência muito alta dessas agenesias, porque o paciente procura o tratamento por falta de estética, normalmente. Né? É a primeira queixa dele, principalmente das crianças mais novas. Então, eu vou pedir para vocês hoje entrarem nesse mundo da estética comigo. Os ortodontistas, eu falo isso sempre nos cursos de laminado, de dentística. Hoje eu acho que é a especialidade, né, e os cirurgiões que sabem avaliar o paciente como um todo, sabe olhar para a face do paciente e imaginar o que está errado. Eu brinco que a análise facial, que é a estética facial, é aquela primeira impressão que a gente tem. Quando você vê o paciente chegando, ou se você chama na sala de espera, ou se ele chega no seu consultório, você bate o olho e já fala, não, tá legal ou não tá legal? Essa é aquela análise facial. Quando a pessoa sorri e fala, oi, tudo bem? É a orofacial. Às vezes ela tá bonita e no momento de falar, ixi, ficou feio. É fácil falar hoje com a máscara, né? Então a pessoa às vezes com a máscara é uma coisa, tirou a máscara e sorriu, não combinou. Às vezes o sorriso é bonito, mas não tá combinando com a face. Alguma coisa não tá legal. Né? A gente vai, né, para aquela estética depois, né? A gente tem a estética depois dos próprios, né, das orofacial e depois a gente tem a oral. O que é a oral? Então, gengiva, dente, lábio, ali está combinando ou não? A dentogengival, que eu acho a mais importante. Então, a gente brinca, eu falo, eu não sou periodontista, mas eu amo gengiva, eu amo osso. Por quê? Porque eu preciso deles. Porque onde eu tenho osso e gengiva, eu coloco qualquer coisa. Eu ponho um implante, eu ponho dente, eu faço o que eu precisar. Sem osso e sem gengiva, quem faz a reabilitação sabe que eu não vou a lugar nenhum. Sem gengiva boa, sem osso bom, não adianta eu pôr o dente mais maravilhoso do mundo. Não vai ficar legal. Com black space, né, com falta de osso, ou com uma gengiva que, né, fica acinzentada por falta de espessura e que está me dando aquela cor do implante, eu não consigo fazer nada muito bom. Tá? E daí eu vou para a estética dental. Por último, depois de tudo isso. Então, quando eu bato o olho no meu paciente com a genesia, independente, eu estou avaliando o que deveria estar ali e não estava, né? O que eu deveria ter colocado ali? O que está faltando que eu tenho que devolver para o meu paciente? E eu sempre começo com essas linhas.
Então, essas linhas hoje auxiliam a gente demais. O paciente sorrindo, eu tenho hoje referências do nariz que me dizem aonde tem que estar o meu canino, por exemplo. Né? Ali a transição entre canino e premolar. E essas linhas me ajudam muito. Então, eu faço isso hoje, eu olho para o paciente, parece que eu tenho um olhar de raio-x já. Eu estou traçando as linhas mentalmente com o meu paciente sorrindo. Por isso que hoje eu avalio o meu paciente sentado. Depois, claro, a gente vai deitar o paciente e vai ver as outras coisas. E entre uma sessão e outra, eu falo, eles me chamam muito lá, né? Eu estou lá no meu consultório, estão te chamando na orto, às vezes não está nem marcado, você tem como ir lá rapidinho ver um paciente. Primeira coisa que eles já sabem, senta o paciente. O paciente está deitado, senta. Então, a gente pega o vício de olhar o paciente sempre em 12 horas, ou na posição das 10 horas. Se eu sou canhota, meu pai é destro, então vamos sentar o paciente, vamos avaliar o paciente sentado, depois a gente deita e faz o que precisa fazer. Perfeito. Então, aqui já é uma colinha, né, da minha aula de planejamento. A gente avalia 3 coisas que são muito importantes, que é a exposição gengival, que eu tenho aqui que são 2 milímetros, exposição de incisivo central superior, né? O paciente sério, EMA, ele tem que mostrar dente. A gente tem ali que a média de exposição é de 4 milímetros. Para mulher isso é um pouquinho maior, para homem é um pouquinho menos, né? Mas eu tenho que mostrar dente. E o paciente sorrindo, eu tenho que ter uma distância da minha incisal, né, dos meus incisivos centrais, com o lábio inferior de 0 a 2. Então, eu não posso ter um dente muito comprido, que ao sorrir o paciente esconda, né? Ou ele tem uma dimensão vertical diminuída que precisa ser corrigida, ou um dente muito comprido, ou muito estruído. Mas eu também não posso ter um dente muito longe do lábio inferior. Então, o paciente sorrindo, se eu tiver um dente muito curto ou muito intruído, ele não vai aparecer. Então, eu tenho essas 3, né? A gente fala que é 4-2-2. Tem um artigo do McLaren, que eu citei agora há pouquinho, e ele fala muito isso. Então, a regrinha 4-2-2. 4 de exposição de incisivo, 2 de exposição gengival e 2 de distância do incisivo para o lábio inferior. Tá muito rápido? Tá ótimo. Então tá bom. Essa parte de introdução, por isso que eu estou passando rapidinho, tá? Fora isso, a gente tem essa linha do lábio inferior que deve ser seguida. Então, a gente tem essa linha do lábio inferior. Perfeito. Vamos lá ver, então, para a gente relembrar. 4 milímetros de exposição em repouso, né? A distância de 0 a 2 com o lábio inferior. Fechou? E daí nós vamos falar agora da gengiva. Eu aprendi na faculdade, e muitos aprenderam, essa arquitetura gengival, essa arquitetura do Zenit. É isso que a gente faz no consultório. Eu tenho visto uma tendência muito forte dos incisivos centrais mais estruídos. Então, já tem artigos publicados que nos mostram que o incisivo central deve ser nivelado com o lateral, tá? Eu não gosto, eu acho que fica uma dominância de central muito grande, mas se a gente começar a ver nos casos de Instagram, se a gente começar a ver os casos de americanos, normalmente esses incisivos centrais estão aparecendo mais estruídos. Por isso, uma dominância muito grande de central, tá? É uma tendência, a gente ainda preconiza esse Zenit. Ok. Tem uma regrinha que a gente tirou lá da implantodontia e hoje já estão, né, mostrando essa regrinha extrabucal, que é o quê? Que do zênite, ou seja, o ponto mais alto da gengiva ali, né, da coroa clínica, com a ponta da papila, eu tenho que ter uma distância de 4 a 5 milímetros. Por que a gente copiou da implantodontia? Porque a gente tem uma medida lá que da crista óssea ao ponto de contato, eu tenho que ter no máximo 5 milímetros. Se eu tiver 5 milímetros dessa distância, eu posso garantir que eu vou ter papila. Se eu tiver uma distância maior, eu tenho um black space. Se eu for ver ali, a minha crista óssea está muito próxima do meu zênite. E o meu ponto de contato da minha ponta da papila, tá? Então, por isso que em casos de implante, isso é muito, né, importante. E em casos de reanatomização também.
de reabilitação também. Por quê? Porque se eu devolver um dente muito triangular para o meu paciente, eu vou contra esse princípio. Então, meu ponto de contato, a minha crista óssea tem que ser 5 milímetros, mas olha lá, o meu ponto de contato ao meu zênite também tem que ser. Porque se eu tiver dentes muito triangulares e não respeitar essa arquitetura, eu vou ter black space. Como que eu vou corrigir isso? Tá? E isso eu estou falando, pessoal, de centrais, de laterais, de caninos. Então, na hora da minha reanatomização, eu tenho que lembrar desses conceitos, sim. Senão eu não vou conseguir fechar esse ponto de contato adequadamente e vou ter black space. Ou não vou ter papila. Às vezes a pessoa fala, mas não formou papila. Não, eu não devolvi a anatomia correta do meu dente. Eu não coloquei meu ponto de contato onde deveria ser e a papila não conseguiu formar porque ela precisa de estímulo mecânico. Eu brinco que papila não é rabo de lagartixa. Eu falo isso quando a gente faz preparo de laminado. A gente tem que cuidar da papila, cuidar da gengiva. Se eu agrido, né, se eu faço uma agressão, se eu desgasto, se eu tento fazer ali uma correção que não é adequada, pode ser que eu não tenha papila. Mesma coisa aqui. Tá? Ela não vai crescer o tanto que eu quiser. Ela tem um limite de irrigação, de estímulo mecânico, então a gente precisa devolver a anatomia correta. Então, se eu tenho um dente triangular, eu tenho duas formas de tratar. A primeira é acrescendo, né? Então, fazendo um acréscimo de material, ou de resina, ou de laminado, não interessa, de porcelana, eu deixo meu dente triangular num dente quadrado. O que eu vou fazer? Subir meu ponto de contato. Subir meu ponto de contato, eu vou conseguir fazer isso. Segunda opção, stripping. Se o dente for muito largo, eu precisar de espaço, eu posso desgastar meu dente, também devolvendo um formato mais quadrado. E daí eu fecho com aparelho. Fechei ortodonticamente, meu ponto de contato também vai subir. Eu vou respeitar esse espaço que eu preciso. Legal. Então, a mesma coisa eu vou fazer quando eu anatomizar meu canino em lateral, ok? E eu tenho daí o meu outro conceito, que é do 2, que é da gengiva. Então, um sorriso muito alto, sorriso baixo, sorriso médio. E daí a perguntinha, se você tiver que escolher um paciente para tratar, qual você escolhe? E a maioria fala sorriso baixo. Por quê? Porque ainda mais nos casos de agenesia, se eu não conseguir nivelar o meu zênite, beleza, a pessoa já tem um sorriso baixo, então eu estou escondendo uma coisa que eu não consegui fazer bem feita. Na verdade é isso. Mas se a gente tiver que escolher para nós vamos querer exposição gengival, porque exposição gengival me remete a um sorriso jovem, né? Claro que a exposição em excesso não é legal, mas o legal é que a gente tenha um pouquinho, sim, de exposição gengival. E é mais longevo, né? As pessoas vão ficar mais jovens por mais tempo. Então, as pessoas precisam mostrar um pouquinho de gengiva. O que vai acontecer? A gente, querendo ou não, nós vamos envelhecer, né? E nosso lábio vai cair, nós vamos mostrar cada vez menos gengiva e vamos parecer mais velhos, tá? Então, é legal que a gente mostre dente, que a gente mostre gengiva. Lembrando aqui que vai ter sorteio, né, Léo? Do que mesmo hoje? Vai ser 3 kits. 3 kits? Então, uma pessoa vai ganhar 3 kits hoje, 3 prêmios. Daqui a pouco a gente vai fazer nosso sorteio mais para o final da aula. Beleza? Então, olha lá. Essa é uma aluna nossa que fez o curso de laminados e que gentilmente foi minha cobaia para a aula de planejamento. Eu faço assim, gente, vai ser por sorteio ou por livre e espontânea pressão. Daí sempre alguém se candidata e ela se candidatou para eu fazer a análise dela. E a queixa dela era sorriso gengival. Então, ela queria avaliar, Raquel, o que eu faço? Eu tiro gengiva, eu aumento, eu vou para orto? Queria que você me desse uma luz. E a gente avaliou o caso dela. Então, olha lá, pessoal, que bacana. Quando eu passo essas linhas com a asa do nariz da pessoa, eu consigo imaginar onde devem estar os caninos. Então, onde devem estar os caninos posicionados para dentro dessa linha? Essa linha precisa se posicionar na transição de canino e premolar, tá? Quando eu já passo essa linha, eu vou diminuindo ela, recorto e amplio, eu já vejo que não está legal. O que eu vejo aqui? Eu vejo que os caninos deveriam estar para dentro, ou seja, vai precisar colocar aparelho, com certeza. E daí eu vou dar a opção para minha paciente, olha, o caso está um pouco mais difícil do que a gente imaginava, né?
e dentro da proporção, os seus centrais estão muito largos, os laterais não estão alinhados, e ela vai escolher o que ela quer. Eu vou dar essa opção para minha paciente. E ela vai falar, não, eu não tenho essa, né, essa ambição, eu não vou colocar aparelho nesse momento. Dá para você também fazer uma simulação se eu não colocar aparelho? Dá. O que eu vou fazer? Usar a posição que eu tenho, mas eu vou nivelar essa gengiva e vou simular no computador. Essa é uma simulação de computador. O que eu fiz? Recortei os dentes dela e ampliei. E aqui eu tenho aquela arquitetura gengival que eu almejo, que eu devo buscar, que é a mesma coisa que eu vou fazer com a genesia de lateral. Eu preciso tentar cumprir essa arquitetura. Não estou dizendo que é fácil e possível em todos os casos, mas é o meu objetivo. Então, eu mostrei para ela aqui como ficaria e ela gostou, aprovou e vai fazer a gengiva, tá? E olha lá agora tirando, né, os tracinhos de Zenith. Você quer ver melhor? Aqui dá para eu diminuir? Não, tá bom. Tá bom? Então, eu consigo fazer uma simulação para a paciente poder ver. E é isso que nós vamos buscar, tá? Então, agora nós vamos focar em gengiva. Deixa que depois eu dou o dente, ok? Mas para eu focar em gengiva e o ortodontista poder me devolver essa gengiva, o que a gente faz? Anatomiza os dentes antes. Para que seja possível colar o bracket certo no dente certo, ok? Então, essa é o nosso objetivo. Olha lá, um caso, só para vocês verem de gengiva. A pessoa não tinha dente, porque, na realidade, essa paciente perdeu um dente, foi colocado o implante, foi um acidente, né? E o implante infeccionou. O implante infeccionou, ela perdeu o implante e o dente vizinho. Então, ela perdeu o osso. E a gente já passou esse caso para vários profissionais, os melhores do Brasil, e ela não tem cortical óssea. Então, a gente não consegue fazer um enxerto que vá garantir um resultado para ela. Então, qual que foi a nossa opção? Ela perdeu 2 dentes e eu tive que desgastar mais 2. Mas era a única opção viável para que eu pudesse devolver uma estética aceitável. Mas essa gengiva não é dela, é uma gengiva artificial e, infelizmente, eu não tenho como voltar. Eu só avanço, né? Então, assim, todo dente desgastado nunca vai voltar a ser dente, a não ser que eu tenha uma célula-tronco em breve. É a única solução, né? Onde eu já tive desgaste de dente, daqui a pouco ele evolui para uma endo, daqui a pouco ele evolui para um implante, a gente sabe que é algo que não tem volta, a gente só avança. Mas conseguimos dar um resultado esteticamente agradável para o paciente, mas é um dente que não é dela, né? Mas ela está feliz, voltou a sorrir, mas é uma gengiva artificial de laboratório. Perfeito. Agora, esse menino, né, já teve muito mais sorte do que ela. Na época que ele perdeu um central, onde ele foi parar com Maurício Araújo, só, né? Então, esse menino teve uma grande sorte de parar hoje, que a gente pode falar com todo o orgulho do mundo, um dos melhores periodontistas do mundo, que é daqui de Maringá, a gente tem a grande chance de trabalhar com ele, é um orgulho poder trabalhar com ele, uma responsabilidade, né? Nem sem falar da introdução que meu pai fez, das pessoas que ele trabalhava. Então, só contando uma leve história, quando eu comecei a atender com ele, ele falou para mim, falou, bom, filha, eu vou começar a te encaminhar os pacientes, então, que não pagam, né? Porque eu tenho vários pacientes que não pagam no consultório e que o pai ainda tem medo de encaminhar os pacientes que pagam. Eu falei, tá bom. Então, eu passei anos atendendo pro bono, né? A gente fazia alguns pacientes que não tinham condições, a gente sempre teve um projeto de atender alguns pacientes para pesquisa, para material, para ajudar. E eu atendi esses pacientes dele, que inclusive é esse paciente, que é o Gabriel, e tem algumas, né, umas pacientes gêmeas que foram uma das primeiras que eu fiz, né? O caso de agenesia, vou mostrar para vocês. E a gente conseguiu ajudá-los. E o Gabriel foi um desses pacientes que parou lá na UEM. Ele sofreu um acidente de ônibus, várias crianças morreram, e, enfim, ele perdeu um central. E essas crianças foram encaminhadas para a UEM. Chegando lá, o Maurício Araújo atendeu eles tinham 9 anos, 9, acho que 9, né? 8, 9 anos, e estavam na fase certa, onde o pré-molar está se formando, o intraósseo ainda, até 2/3 da raiz formada, é possível que o segundo pré-molar inferior
seja autotransplantado no lugar do central. Então, quando for feito esse autotransplante, ele faz o sítio, abre o sítio ósseo, coloca o premolar dentro do osso e fecha a gengiva, sutura. E ele continua produzindo as enzimas de romper. E ele consegue romper no lugar do central. Então, vários estudos mostraram que a parte vestibular do segundo premolar inferior é o melhor dente para fazer esse autotransplante. Tá? E daí o Gabriel vem para nós. E chega com um premolar sem formato, né? Para poder colocar o bract de central. É um premolar, mas agora ele virou um central. Ele está no lugar do 11, então agora ele é um 11. Então agora o ortodontista precisa colocar um bract de 11. Para quê? Para ele vir com torque, com inclinação, em 7. Então todas as configurações de um central. Eu não quero que ele vire um central, eu preciso que o bract seja de central. Então essa é a ideia. Aí o Gabriel chegou para mim e foi a primeira vez que eu vi essa matriz. E sou apaixonada, né? As pessoas que fazem ela sabem disso. O dia que eu vi o Gustavo Bertoldo no Facebook falando dessa matriz, falei, cara, ele resolveu muitos dos meus problemas. O Gabriel veio de fora e a primeira consulta que eu conheci o Gabriel foi a consulta que eu transformei o dente dele. Eu não fiz enceramento. E essa matriz me ajudou muito. Então, chama matriz BRB, eu vou mostrar o artigo para vocês. A gente pega, né, uma silicona de condensação, faz um guia e eu deixo a vestibular para fora. Eu desenho o formato do dente, ela foi feita para dentes unitários, tá? Mas eu vou até mostrar um caso de dentes múltiplos. Então, a gente desenha o formato do dente que a gente quer devolver, eu imito o dente do lado, tá? Então, eu imitei o 21. Eu fui lá e imitei a inclinação dele, tá vendo? E o ângulo distal. E com uma broquinha eu vou desgastar essa matriz para eu fazer o quê? A concha palatina. Pessoal, quem faz dentística sabe que eu tendo essa concha palatina, de verdade, é muito fácil. Talvez vocês vão achar que não, mas é. Eu tendo o formato da concha palatina, fica fácil. Né? A gente brinca que agora é melzinho na chupeta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a parte da dentina, vou cobrir com esmalte, e outra parte que talvez seja um pouquinho difícil é fazer textura. Fazer textura e fazer personalização. Então, olha lá que legal que ficou. Né? Eu cobri, fiz a dentina e fiz textura, com broquinha. E o Gabriel vai embora assim. O Gabriel vai embora com 2 centrais. Fica fácil para o Gabriel e fica fácil para o ortodontista. Agora o orto pode colar um bract de 11, porque eu devolvi uma anatomia vestibular de um dente 11. Dele brincar, nem precisava caprichar tanto, porque eu só preciso de um dente reto para eu colar o bract. Ah, mas a gente quer caprichar, né? A gente quer fazer foto e quer poder deixar o Gabriel embora assim. Ah, então, se eu tenho hoje o olho treinado, a gente brinca que tem que treinar o olho para o que deveria ser e não foi. Então, se eu treino meu olho para um sorriso bonito, para um dente que deveria ser, e se eu tiver na dúvida, eu só copio o dente do lado. Né? A gente brinca assim, que o legal é olhar e saber copiar. Então, se eu tenho um central legal, eu vou copiar do outro lado. Se eu tenho uma genesia unilateral, mais fácil, eu vou copiar o lateral do outro lado. Mas se eu tenho bilateral, eu tenho que saber como que era um lateral para poder fazer. Tá? É isso que me ajuda muito. Então, esse é o artigo da BRB, eu cito e adoro os autores. Né? Então, o Risse, o Bertoldo, o Barrote, eles fizeram isso, me ajuda muito. Olha aqui, daí eu já quis, né? Eles falam, Raquel, mas isso não é indicação primária da matriz. Ok, mas me ajuda. Tem uma paciente que eu não consegui inserar, que eu quero aumentar os dentes, eu faço. Olha lá, a broquinha que eu uso. Quem quiser tirar uma foto aí, vai copiando da tela. Pode tirar, pode copiar. Essa matriz, então, é super fácil de fazer. Vamos lá, fala a pergunta que eu não estou vendo. E a cuspe de palatina você desgastou? Não desgastei, ótima pergunta. Então, assim, eu só desgasto se tem interferência. E não tinha. O paciente já estava acostumado com aquela cúspide. Eu sou chata, eu vim da UEL, né? E eu vim do Wagner Ursi, que eu adoro, né? Que era meu professor de dentística da UEL. Ele falava assim, sabe aquele dente que você vê uma cara e que você olha, você já quer desgastar? Calma. Respira que vai passar, não desgasta dente. Então, eu sou aquela pessoa que eu só desgasto dente que precisa ser desgastado. Eu não desgasto.
E a mesma coisa com o pré-molar que eu transformo em canino. Eu só desgasto se tem interferência oclusal. Se não tiver, eu deixo ele lá. Tá? E ele não é tão pequeno quanto o primeiro pré-molar, né? O segundo pré-molar inferior tem uma cúspide palatina um pouquinho maior, mas mesmo assim não faz interferência, tá? Então não desgastei. Eu deixei ele do jeito que ele estava, fiz a matriz. Então a matriz ela vem no meio do pré-molar. Eu aumentei ele no meio do pré-molar para vestibular, tá? Olha lá. Quer que eu volte? Vou voltar para você ver. Essa foto é legal para entender. Essa foto aqui de baixo, né? Então a cúspide palatina tá lá bonitinha, não desgastei, e a matriz vem ali só do meio para cúspide vestibular. Perfeito. Olha lá, deu textura. E o Gabriel. Então eu acabo usando ela para outros casos, tá? Isso aqui é porque eu faço muito. É difícil, por que é difícil aumentar assim? Porque a minha referência é o dente do lado. De quanto eu vou desgastar de matriz, eu vou desgastando até chegar na palatina com o dente do lado. Por isso que a indicação é para dente unitário, tá? Mas ela salva a vida, olha que bonitinho que fica. Então, assim, ela me agiliza a vida quando eu não tenho enceramento. Esse caso eu gostei de mostrar porque aqui eu tenho um implante e um dente natural. Então, eu tenho um incisivo central com implante, lá na terra, e o outro central que eu vou aumentar, tá? E eu fiz com a matriz, fiz a concha palatina e aumentei. Olha lá, pessoal. Então, hoje eu tenho uma papila legal, mas olha a papila do central com o lateral. Não é igual, né? Então, é um dente ali que eu só vou perder. Eu tenho um implante com dente. Eu não vou ganhar osso ali, né? Então, por mais que eu estimule, devolver ponto de contato, é difícil eu ter uma papila igual, tá? Então, é isso que a gente bate na tecla. Fica legal? Fica. A gente conseguiu bater cor? Conseguimos. Ela não quis fazer laminado em todos os dentes. Seria muito mais fácil. Ah, vamos fazer um implante? Vamos aproveitar e fazer laminado de 10 dentes? Meu, fácil para mim, eu consigo devolver um resultado lindo. Quando a paciente não quer, eu não posso. Ela fala, mas não é muito agressivo, vai desgastar mais dente? Vai desgastar mais dente. Posso tentar com resina? Legal. Mas é difícil eu fazer bater cor de resina com cerâmica. Não é fácil. Eu prefiro fazer a cerâmica antes, tá? Eu prefiro fazer a cerâmica antes, depois suar para poder bater a resina. Mais difícil. Chegamos aqui num caso de agenesia. Na realidade, essa paciente não tinha agenesia, né? Simplificação, né? Ela tinha simplificação morfológica e ela perdeu um canino aqui, né? Ela perdeu um canino que estava... vou tentar lembrar o nome dela para você. Como é que ela chama? Ah, sim. Um canino que estava com transposição, tentaram passar ele e perderam. O ortodontista perdeu o canino. Então, o ortodontista perdeu o 23. Passagem, né? Isso. E daí ela veio para mim. E outra coisa que a gente faz muito, pessoal. Meu pai tira o bracket no meio do tratamento. Tá para finalizar? Kel, onde você quer os espaços? A gente conversa muito, eu vou lá, aumenta um pouco aqui, coloca stop, tal. Chega uma hora que é mais fácil tirar o aparelho, eu reanatomizar e devolver para ele finalizar, né? Então a gente também tem que ter isso. Só que o ortodontista não pode ser preguiçoso, né? Quando o ortodontista é um pouco preguiçoso e não quer tirar e colar de novo, isso dificulta. Então, o que aconteceu? A gente já viu que estava para finalizar, mas não sabia o quanto. Tiramos o aparelho, eu reanatomizei para colar de novo. Qual que é o problema? Às vezes o paciente já está tão cansado que ele não quer colar de novo. Ou às vezes eu quero ousar e tento fechar todo o espaço e consigo, né? Então, nesse caso, a gente deu um tempo para a paciente, né? Fazia anos. E assim, ele já estava com um outro ortodontista que não conseguia resolver o caso dela. Veio para a gente já de anos de tratamento. Então, a gente finalizou assim. Ela mora em Santa Cruz do Rio Pardo. Ela 500 quilômetros de Maringá. É verdade. 300 quilômetros. Então, assim, né, Santa Cruz do Rio Pardo, ela veio indicação de uma aluna nossa, né? Veio indicação de uma aluna nossa, finalizou o tratamento aqui com a gente e tá assim, né? Então, reanatomizamos essa paciente. O que eu quero dizer? Lembrar do que deveria ser e que não foi. Exposição de gengiva, né? Vamos devolver a anatomia para o paciente. E agora a gente vai falar de agenesia, só de agenesia, tá? Então, eu falei de alguns conceitos da estética para que a gente consiga lembrar disso aqui.
A hora que a gente vê uma paciente com agenesia, parece que fica tudo preto, né? Mas e agora? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Mas, ó, tem espaço. Tem muito espaço. Olha quanto espaço tem. Mas tem espaço por quê? Porque o central não está na forma ideal e nem o canino. Nós temos o quê? Simplificação morfológica, que é o que meu pai já falou. É muito difícil anatomizar um paciente com agenesia e mexer só no canino. Eu vou ter que mexer no central aqui também. Quando eu devolver a proporção de central, eu já vou fechar espaço. E eu adoro essa frase. Léo, eu preciso diminuir um pouquinho. Ah, aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu queria diminuir um pouco. Deixa eu dar um ESC rapidinho, galera. Essa. Aqui, beleza. Agora eu vou voltar. Não mexi em nada não, né, Léo? É para você. Porque eu quero lembrar o ano que foi falado isso. 1981, eu sabia que fazia tempo. Então, em 1981, né, esse cara escreve muito sobre a genesia, e ele já falou que as crianças com ausência de lateral foram associadas ao maior grau de agressividade. E isso é muito sério, né? A gente pensar em outra criança não, mas se for nosso filho, né? Que tem outro artigo agora que a gente deveria tratar nossos pacientes como se fossem nossas filhas, que repercutiu bastante, né? Então, assim, poxa, se for minha filha que tiver uma genesia e for associada a maior grau de agressividade, mas por que isso? Porque os pacientes com agenesia lembram vampiros. A verdade é essa, né? Porque os caninos já se posicionam mais para frente, já nascem mais mesializados e relembram as crianças aos vampiros. E as crianças acabam ficando mais agressivas porque são tratadas diferentes por outras crianças e vão sofrendo esse bullying, essa rejeição ao longo da vida. Então, a importância que a gente tem na personalidade dessas crianças, de poder tratar e dar um tratamento ideal para essas crianças o quanto antes. Quando eu já pego essa paciente, trato, já devolvo uma anatomia ideal para ela, nossa, a autoestima vai lá em cima. Esse paciente, o Felipe, ele chegou no meu consultório, ele não falava, ele não me olhava, ele era tímido, e a mãe dele, assim, triste, ele tem mais 2 irmãs que também têm agenesia. E eu lembro, para nós, foi tão marcante, porque ela falava, nossa, ele joga futebol tão bem, ele não quer nem ir no futebol, porque os meninos zoam dele, né? Porque ele sofre bullying na escola, e ele sempre tímido, sempre quietinho. Quando a gente começou o tratamento, que a gente aumentou o dente desse menino, que a gente colocou o aparelho, pensa no moleque tagarela, e falava, e não sei o quê, ai, porque não sei o quê, tia, ele me chamava de tia, hoje ele é mais alto que eu. Ai, porque tia, porque isso, porque aquilo, começou a jogar futebol, foi pro time de futebol da escola, começou a namorar, agora ele tá feliz da vida que ele vai colocar os implantes, ele já tá com 20 anos, vai colocar alguns implantes mais em região de pré-molar, mas passou uma adolescência bem, né? A gente conseguiu trabalhar a autoestima desse menino, conseguiu que ele fizesse amigos, conseguiu jogar bola. Para quem tem filho, hoje a gente sabe como é importante, tá? Então, aí algumas características dos pacientes que têm agenesia, meu pai deve ter falado isso, né, nesses dias de aula. Então, alta incidência de impacção dentária, ausência de outros dentes, simplificação morfológica, discrepância de tamanho de ambos os arcos, diminuição da altura facial inferior da base do crânio. A gente tem, né, a displasia ectodérmica, que é muito associada à agenesia, porque tudo que é de origem ectodérmica vem com defeito, né? Vem com falha. Então, vem simplificado. Cabelo diferente, a pele diferente, o dente simplificado, a ausência de dente, né? É muito comum a gente ver essas características nesses pacientes. Ok? Por isso que a gente tem que informar o paciente em longo prazo. Falo muito na minha aula de planejamento, de quem é a responsabilidade do tratamento, né? Quem que a gente deve levar em consideração? Só o nosso conhecimento científico ou os anseios do nosso paciente? Os dois, sempre. A responsabilidade é compartilhada. Quando você compartilha com o seu paciente e dá opções, ele está ciente do que ele vai passar. Ele está compartilhando com você as responsabilidades, não são só nossas. Então, se o paciente ele fala, não, eu tô com você, eu entendo que isso é melhor, vamos juntos tratar, né? Ou do meu filho, ou de mim, e a gente consegue um resultado muito melhor, com estética, saúde periodontal, função, né? E daí essa frase, você tinha mostrado essa frase da Tillander,
né, que é uma periodontista que ficou muito famosa, os artigos dela, que meu pai deve ter mostrado que os implantes ficam em infraoclusão. Os outros dentes têm, né, uma irrupção, né, contínua ao longo dos anos. Os dentes extruem. Na verdade, ela é ortodontista. Ela é ortodontista? Ela fez o trabalho junto com o pessoal do Brenner Mark. Ah, entendi. Tá bom. Então, eles fizeram... Então, esse cara que é o implante... Ah, tá, desculpa, então. Ela é uma senhora já bem de idade, nem sei se ela está viva ainda. Como é que é o primeiro nome dela? Tillander. Brigitte Tillander. Então, o que ela falou? Que a gente tem que ter esse entendimento da influência do crescimento na estabilidade e longevidade dos implantes, principalmente na área dos laterais. Nesse artigo dela, ela fala que o pior lugar para se colocar o implante é nos incisivos laterais. Tá? Ela cita isso e ela enfatiza isso muito, muito forte. E eu fiz esse slide novo para essa aula, porque eu acho muito legal. Quando eu fiz o curso do Irata, e por coincidência, hoje eu encontrei meu caderninho, tem assim 30 páginas, tudo com letra cursiva, pequenininha, eu mostrei pro meu filho. Falei, olha aí a letra da sua mãe, menino, você capricha nessa letra cursiva. Que eu encontrei o meu caderno do curso do Irata, que eu fiz, o primeiro curso dele foi em 2007, o curso que eu fiz dele. E tava lá as minhas anotações, e parabéns, Irata, tudo muito atual, né? Tudo que ele falou em 2007 é o que a gente faz hoje. E ele falava isso, treinar os olhos para o que é belo. A gente tem que treinar o olho para o que é simétrico, para o que é legal. Então, vê um sorriso, se você gostou do sorriso, vê por que você está gostando. E eu acho legal porque eu faço isso com meus pacientes. Eu abro várias opções e falo, o que você gosta? Daí, muitas vezes, é muito legal também isso, o paciente vê assim, só no sorriso. E esses dias, uma paciente mulher minha me mandou 3 sorrisos que ela gostava, os 3 masculinos. E eu falei, esse sorriso não vai ficar legal em você. São 3 sorrisos de homem. Olha no rosto. Tenta imaginar isso, no rosto de uma mulher não combina. Então, são 2 coisas que a gente tem que fazer também. Ver o sorriso se eu gosto e ver o rosto inteiro se ficou bonito. E o paciente, eu mostro isso para ele. E eu vou mostrando algumas características. Olha lá o tanto de gengiva que mostra. Por exemplo, tem esse aqui. Olha aqui, ó. Se a gente der um zoom. Vamos dar um zoom aqui, ó. Né? Se eu der um zoom nesse sorriso, olha como esse lado não está harmônico porque eu vejo muita gengiva. Né? Então, a gente começa a mostrar para o paciente algumas características. Olha como esse lateral parece um milho. Né? Isso aqui parece um milho. Olha o tamanho desse lateral, como ele está muito largo. Ele poderia ser um pouco mais comprido. Como esse canino poderia estar um pouco mais intruído. E a gente vai treinando o olho para o que é belo. A gente vai vendo o que agrada. Né? Como tem alguns centrais ali muito largos. E a gente vai tentando replicar. Claro que é difícil. Outra coisa que eu passei no consultório que foi muito engraçado, uma personal trainer vem no meu consultório, fala, Raquel, achei o sorriso que eu amo. Nossa, eu quero esse sorriso. Eu falei, ai, que bom, Rê, me mostra. E ela chegou com uma revistinha embaixo do braço com a Gisele Bündchen. Eu falei, ai, maravilhosa. Só a Gisele Bündchen, não tinha outra para você escolher? Ela falou, ai, mas é que é lindo o sorriso dela. Eu falei, não, tudo nela é lindo. Eu falei, se você me der o corpo dela, eu te dou a boca. Ela começou a rir. Eu falei, ai, mas é diferente. Eu falei, por quê? Eu falei, é porque a estrutura óssea dela é diferente da sua. Eu falei, e a sua estrutura da boca é igual a dela. Não, não é. Eu falei, mas também no corpo vai depender dos seus hábitos alimentares. Eu falei, isso aqui na boca também? Se você comer alimentos mais ácidos, mais duros, se você tiver uma parafunção ou se você roer a unha, o seu dente vai desgastar mais do que o dela. Ai, nossa, nunca pensei nisso. Aí a sua musculatura. Falei, pronto, matou a pau, obrigada. Você falou tudo que eu tinha que te falar. Então, gente, o corpo e a boca funcionam da mesma forma. Eu não posso pegar um sorriso, uma face de uma pessoa e querer colocar na outra. O que eu posso fazer? Ver as preferências daquela pessoa e tentar replicar. Por isso que eu tenho que usar a própria pessoa para planejar. Por isso que eu gosto de fazer a simulação na pessoa, se possível, do dente dela. Então, eu pego o dente dela e eu vou aumentando. Sério que já são 15 para as 9? Senhor da misericórdia. E eu estou aqui achando que tenho muito tempo. Quando a gente fala que a gente gosta, passa. Passa rápido. Então, eu vou para o que interessa. Eu tenho 2 tipos de tratamento, fechar espaço ou abrir. Gente, vai depender de quantas agenesias eu tenho, da idade do meu paciente, se é possível.
De verdade, hoje na nossa prática, o que eu vejo do meu pai, se forem só dois incisivos laterais, é fácil fechar, entendeu? Fácil não, né? Ele que fica com a bucha. Para mim é fácil. Mas assim, tem técnica, é o que ele fala no curso, ele ensina toda a mecânica para que você consiga fechar na maioria dos seus casos. Agora, 10 agenesias, 15 agenesias, o paciente que já veio com 30 anos, que já tem um implante instalado, é outra história. Paciente jovem que chegou no consultório, que você tem a opção de escolher, desculpa, mas a pessoa que não fecha com 2 agenesias, eu acho que está cometendo algo que não está legal, no mínimo. Mas dá para fechar, é possível, e a gente tem que seguir esse passo a passo, é o que a gente faz no consultório. Então, primeira coisa que a gente faz, que é o que a gente fala muito, é nivelamento gengival. Falei para vocês, me derem uma gengiva legal, se o Zenith estiver bom, eu faço qualquer coisa. Né? A gente só não faz chover, só não faz o povo parar de sair de casa, de pegar Covid. Incisivo lateral eu faço. Se o Zenith estiver bom, eu te garanto que eu vou te dar um incisivo lateral legal. O que eu preciso fazer? Instruir canino, certo? Intruir pré-molar. Essa é o meu objetivo, na verdade, o de vocês, para devolver o caso legal. O que nós vamos fazer para isso? Eu vou ajudar vocês a reanatomizarem esse canino em lateral e o pré-molar em canino. O que vai acontecer? Eu vou diminuir o comprimento do canino e vou te dar uma face vestibular que vai caber o bract de lateral. Quando você colocar o bract no centro da coroa clínica, o dente vai instruir. E no pré-molar que eu aumentei, vai intruir. Essa é a ideia geral, é isso que a gente quer passar para vocês. Como que eu faço isso, tá? Aqui nesse caso, que foi daquelas gêmeas, que eu fiz para minha especialização de prótese, na verdade eu sou especialista em prótese, não em dentística, mas eu sempre amei dentística e fiz muito curso. Então a gente faz o quê? Encera. Quando eu tenho um enceramento, se vocês tiverem dúvida, quem for fazer isso, encera. Molda, manda para um laboratório que você confia, insera os seus casos, ou faz isso digitalmente. Porque quando vier o enceramento, vai ficar muito claro aonde tem interferência, para eu transformar o meu canino em lateral. Eu nunca anestesiei um paciente para fazer esse desgaste, porque eu nunca desgastei em dentina. É muito difícil chegar em dentina. Esse dente já é simplificado. Esse canino já é pequeno. Eu desgasto muito pouco. Eu vou acrescer muito mais do que desgastar. Você vai desgastar mais a incisal e acrescentar do lado. Um pouquinho dessa cúspide do canino eu vou desgastar e vou acrescentar a resina. Olha lá. Então, eu desgastei um pouquinho dessa cúspide onde está o lápis e esses dentes são simplificados. É isso que a gente tem que bater na tecla. E devolvi um lateral. Né? Então, eu devolvi um lateral com resina que eu vou conseguir fazer a mecânica certa. Ok? Olha lá. Finalizando, mais uma vez. Então, as indicações do fechamento de espaço, principalmente, número 1, pacientes jovens. Não sou eu que estou falando isso, não é meu pai, são anos de pesquisa. Né? Olha o tanto de gente que fala isso. Zachrison, Moyers, Rosa. Então, todo mundo que estuda genesia sabe que pacientes jovens, a primeira indicação é fechar espaço. Perfeito. Vamos continuar que eu tenho coisa boa para mostrar para vocês. Olha lá, além do nivelamento gengival, o meu pai fala, é offset em 7. E nessa imagem a gente consegue ver bem, tá? Então, uma odontologia minimamente invasiva, hoje com enceramento eu consigo dar. Eu consigo enxergar onde eu quero chegar. Foi o que eu fiz nesse caso. Inserei e esse guia vai me mostrar os desgastes que eu tenho que fazer. Olha lá essa paciente. Chegou no consultório, eu tenho um enceramento, eu consigo reproduzir o que meu enceramento mandou. Eu consigo ver que até o central precisa ser aumentado. Olha o desgaste que eu faço, é mínimo. Aqui eu desgastei um pouquinho a vestibular, hoje eu nem desgasto mais, é só bem no meio mesmo do canino. Ataque ácido, adesivo, concha palatina. Gente, eu tenho a concha palatina, eu tenho tudo, eu tenho o formato do dente. Eu tenho a concha palatina em esmalte, eu vou preencher com dentina e eu vou finalizar com esmalte. Daí, se eu não souber fazer a face vestibular, porque daí eu não estudei anatomia, eu preciso estudar anatomia, né? Mas a face vestibular é fácil, ok? Então, face vestibular, do central do lateral, dentes colados.
Pronto, ficou mais fácil para vocês e chegou onde eu queria. Terminando esses slides, a gente praticamente vai falar de caso clínico, eu passei meu recado, tá? Então, o que eu tenho que ver nessa imagem? O que eu preciso que vocês enxerguem? A face vestibular do lateral e a face vestibular do canino, ok? O que eu preciso fazer? Que esse bract do lateral encaixe na face vestibular do canino. Perfeito. Então, tentando mostrar para vocês, aonde está em vermelhinho é onde eu vou precisar desgastar, até menos do que isso. E aonde está em azul é onde eu preciso acrescentar. Eu vou acrescentar muito mais resina do que desgastar dente. Perfeito. Isso aqui é um canino normal. Quando eu tenho um canino simplificado, eu desgasto menos ainda, porque essa bossa vestibular dele é muito menor, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui um bract de canino na foto e um bract lateral. Olha já como o bract de canino ele é mais largo, né? Ele é mais vestibularizado, porque ele vai fazer o inset. E o bract lateral ele é mais fininho, porque ele vai jogar o lateral para fora. Não, ele é mais fininho, ele vai jogar para fora, né? É o contrário. Aquele é mais grosso. Esse corpo aqui é menor. Não, pai, ele é maior, joga para dentro. Não, é que eu tô falando do slot, entendeu? O slot leva o dente mais para fora e faz bossa de canino, né? Então, você transforma o canino lateral, o bract do canino empurra o lateral para o dente. Não, sim. Nós estamos falando a mesma coisa. É, mesma coisa. Porque esse bract, ele vai mais para fora, ele empurra o canino para dentro. Isso, né? isso. E o de lateral, ele é mais fino, vai empurrar para fora o lateral. Ao contrário. Por que ao contrário? Quando você transforma o canino, você tira a cúspide e põe um bract que tem um corpo maior. Aí ele faz inset, ele joga o lateral para dentro. Ah, entendi. O corpo do lateral é maior, entendeu? Tá, entendi. Porque para mim era maior, ele é maior porque está vendo a inclinação. Tá bom, mas entendi. O corpo mesmo, o slot Você tá falando daí de jogar ele entra mais. Tá né? bom. Beleza. Sai mais. Então fechou. Então entenderam, né? Então tá bom. Então o que eu tenho que fazer é dar essa face vestibular para que seja colado o bract lateral. Então isso que eu vou fazer, para que possa encaixar. Vamos ver de outro jeito que vai ficar melhor de entender. Então olha lá, como o vestibular é muito importante, como esse bract é diferente e tem que encaixar. Numa outra vista, eu também tenho que fazer ajustes no comprimento, né? Então eu também vou cortar aquela cúspide em comprimento do canino, vou acrescentar ali nas laterais e vou desgastar a cúspide. E, ao contrário, no pré-molar. No pré-molar eu vou aumentar. Olha que legal. E o que vai acontecer? Eu tenho já o nivelamento gengival normal do canino e normal do pré. Eu tenho que fazer esse nivelamento do canino e para o lateral. Aí no pré-molar, a hora que você desgasta, transforma ele em canino, e eu coloco o bract do canino, ele sai, ele faz bossa de canino, porque ele é mais fininho, então ele vem mais para dentro. O lateral, o bract lateral é mais alto, então ele empurra o lateral fazendo o inset. Entendi. Fechou. Então, olha lá. Quando eu transformo, então agora, o meu canino transformado com uma coroa de lateral. Certo? Então, agora a gente já simulando uma genesia. E o meu pré-molar alongado no tamanho de um canino. O que vai acontecer aqui? Né? Qual que é o meu grande desafio? Aqui, eu vou ser sincera com vocês, é a raiz do canino. Então, a raiz do canino ela é bojuda. Com a simplificação, isso já fica mais legal. O mais difícil é quando a pessoa perde o lateral, quando não tem a genesia. É o mais difícil. Quando tem a genesia, essa raiz já é menor, né? Mas quando perde o lateral é mais difícil. Aí o perfil de emergência fica melhor. A gente também tem casos de perda de central, né? Sim. O lateral vira o central e o canino vira lateral. Então é uma gengiva que nunca vai ser 100%, né? É uma papila. Mas quando ele é simplificado, é muito fácil. O que vai acontecer ali? Eu coloquei esses risquinhos, não é nem só da inclinação, para a gente ver que o bract está no centro da coroa clínica. Então, se eu coloco o bract no centro da minha coroa clínica, ele vai ser colado dessa forma, tá? Eu que colei, eu que fiz o slide, desculpa, porque eu não sou ortodontista. Tentei colocar no centro, tá? Para simplificar, eu também desenhei um fio. Então, para a gente ter essa simplificação, né, para demonstrar para vocês, meus bracts colados e o fio passado. O que vai acontecer? Quando eu for alinhar, vai jogar o meu canino para baixo, meu pré-molar para cima. Já vou falar mais uma dificuldade.
Às vezes, na hora que eu vou aumentar o canino, fica um caninão, porque o premolar está muito destruído e o paciente se incomoda. E às vezes tem interferência oclusal, tá? Então, às vezes a gente vai aumentando aos poucos. Acontece de eu aumentar um pouquinho, eles fazem uma leve intrusão, eu aumento mais um pouquinho, vai intruindo, porque o paciente se incomoda, fica feio, tá? Então, olha lá como fica, né, uma pontona do canino. Que o pré que virou canino, agora já virou canino, eu vou chamar ele de canino. Então, olha o que a gente vai fazendo, o fio vai trabalhando, né? O canino vai descendo, o pré-molar vai subindo. Você vai me dar isso aí, né? Não sei. Passei a tarde fazendo isso com as crianças. Jura que eu não ajudei. Naquela confusão hoje. Hoje eu mereço um vinho depois da aula, mas depois a gente combina o valor do vinho e eu te dou esses slides. Então, olha que legal, né? Ficou bonitinho, né? Eu gostei também. Lindo. Ficou didático. Então, depois eu aumento os brackets, ficou um pouquinho pequeno. Então, conforme o fio vai ficando reto lá, vai agindo, não sei qual fio que vocês vão estar já, se é retangular, né? Mas eu sei que ele vai alinhando. Então, eu devolvi a anatomia para vocês. Vocês conseguem me devolver o meu zênite, tá? E quando o zênite vem assim, alinhadinho, ai, que delícia, a gente consegue trabalhar. Pensando naquela tendência, né, do central estar alinhado com o lateral, hoje a gente tem muitos casos que a gente não consegue, né, instruir tanto o canino, fica no nível do central, beleza. O que não pode é ficar para cima, né? Não tem como. Mas, gente, chegar nesse zênite com esse, né, esse perfil de emergência é tudo que a gente precisa e a gente consegue dar naturalidade para o caso. Então, vamos lá que eu vou tentar mostrar 2 casos para vocês. Que horas são? São 8:55. Ufa! Você tem 5 minutos. Então vamos lá. Então, essa paciente, você já mostrou a Paula? A Paula... Você postou, né? Mostrei Mostrou? no curso do Dino, mostrei só para explicar O pai tá aparecendo? que quando a gente termina em... Foi a Paula? Foi. Foi? Quando os 2 caninos viraram... Os 2 pré viraram canino, eu tive que colocar o APM para dar guia incisal. Legal. E mostrei assim, só ela de lábio, mas não falei das renatomizações. Então a Paula chegou novinha? Hã? Tá no curso inteiro, né? O Carlos está inteiro. Tá o curso, Toda a mecânica a dela. mecânica dela, que na verdade estão em 2 aulas seguidas, de tantos detalhes de mecânica, né, de meserização, de ômega, mola, APM, torque, mudança de bracket, renatomização, colei de novo. Então, o caso dela está bem Foi legal. Porque o caso dela são 5 agenesias, tirando os terceiros molares, né? Porque senão são 9. Urina profunda muito grande, diastema enorme entre os 2 centrais. Então, o que ficou mais legal desse caso é que a gente vai fazer um implante, vai fazer, porque ela ainda tem o descido, porque ainda não esfoliou, no lugar do 45, né? Só, que seria o 45. Isso. E, por enquanto, ela está sem implante. Então, a Paula chegou para mim assim. Na realidade, eu renatomizei, né, durante o tratamento, ela finalizou a orto, e daí aquela grande dúvida, onde deixar os diastemas. Então, quando ela veio de novo para mim, eu até falei, nossa, deixei esse lateral muito largo, né? E era resina, não era o central, não era o canino dela, eu tinha colocado resina para ajudar na finalização, eu acabei deixando ele muito largo. A ponta da cúspide do 13 já tinha fraturado, e daí o que eu faço? Faço aquilo do meu planejamento digital, que me ajuda muito essa reguinha. É uma reguinha de proporção mesodistal, que a gente chama. Eu coloco ali de canino a canino e ele me dá automaticamente a largura que cada dente tem que ter. Olha que legal. Quando eu coloco essa reguinha, eu já vejo que o 12 está muito largo e o 11 que está estreito. Então, eu vou aumentar a central e vou diminuir os laterais. E já na primeira sessão que a gente fez a resina, já melhorou a estética da Paula. Né? Olha como que estava o lateral muito largo, era resina, olha a cor, vocês conseguem ver a cor? E eu vi meu pai falando ontem, né, em relação à cor do canino, nem clareamento eu fiz nela, porque hoje as resinas também melhoraram muito, os laminados são muito opacos, eu não preciso me preocupar tanto com a cor do canino que vai ser transformado em lateral, isso não é mais uma preocupação. E olha como estava feio esse pré, né? Esse pré dela estava horrível, o que virou 13, como a gente melhorou. Olha que feio que tá, né? Olha como eu melhorei, né? Levei a resina até lá em cima, tive espaço agora para trabalhar e transformar ele em canino. Olha lá, olha que lindo esse canino. Olha que legal.
Então, olha como estava, olha como eu consegui deixar. A gengiva estava um pouco machucadinha, acho que por causa do isolamento, eu uso muito isolamento absoluto, e a Paula já foi embora assim, feliz da vida. Mas a Paula quebrava muito. Então, resina, eu falo para os pacientes, eu brinco, é uma incógnita, é igual sapato de mulher. Ah, vai durar quantos anos? Depende de como você usa. Você anda chutando, vai durar menos. Você usa todo dia, você tem parafunção. Tem gente que eu faço resina, eu tenho pacientes de resina de mais de 10 anos, de polimento e acabamento. Tem paciente que quebra com frequência. A Paula quebrava, a cada 2, 3 meses dava uma lascadinha, ela vinha no consultório, eu arrumava. Mas a Paula mudou para São Paulo. Quando a Paula mudou para São Paulo, aqui antes e depois, né, da resina nova, e daí ela falou, Raquel, eu adoro as minhas resinas, mas está quebrando muito, eu não consigo ficar, eu não quero ir em outro lugar, já confio em vocês. Eu falei, mas Paula está em São Paulo, tem tanta gente boa. Ai, mas eu não quero. Né? A pessoa que às vezes tem alguma genesia, fica com aquele vínculo, né, de confiança. Tá bom, vamos fazer laminado? Vamos. E a gente fez o nosso curso de laminados. Então ela já voltou, tá vendo, o lateral dela já estava desgastando de tanto reparo, e ela chegou assim. E a gente fez o primeiro mocap. Quando o paciente aprova o mocap, a gente vai para os desgastes. E olha lá, desgastes mínimos, sem anestesia. A gente praticamente retirou, né, as resinas que ela tinha, aí tomada de cor, prova dos laminados, eu postei essa foto hoje, provando a prova seca dos laminados, prova úmida e a Paula finalizada hoje. Então, vários artigos que a gente vê hoje de Coxon, do Cox, dos Acrisson, misturei os dois, né, do Cox, dos Acrisson, a gente vê que eles já falavam muito disso. Que hoje, com o advento dos laminados, olha a estética que eu consigo, olha a saúde gengival que eu consigo devolver para o meu paciente, e ela só fez 6 dentes, né? Então, é muito comum também no meu consultório eu fazer 6 laminados e o resto de resina. Não porque os meus pacientes não têm dinheiro, mas porque eu não acho necessário. Muitas vezes, os 6 dentes anteriores com laminado, eu consigo devolver uma estética legal e o resto eu faço resina. E olha a finalização desse caso. Olha aqui, desculpa, dá para ver ali o tecido que vai sofrer um implante, oclusão top, função top, estética top. E eu vou ter longo prazo, longevidade. Aqui, ali, se você olhar, ela até tem, né, um black spacezinho pequenininho que vai fechar. Eu devolvi ponto de contato, relaxa, vai fechar, tá? Dá tempo de mais um caso? Como é que nós estamos aí? Como é que o pessoal tá saindo? Tá saindo, perguntando? Alguém tá com dúvida? É? Querem ver mais um caso? Vê se o pessoal responde aí. Alguma dúvida? Quer fazer o sorteio? Depois a gente continua? Ou vamos aguentar aí? 5 minutos eu termino. O que eles falaram? Sim? Posso ir? Então, fechou. Então, tá bom. Então, vamos. Último caso, pessoal. Tá? Vou tentar ir rapidinho. Vou mostrar o que interessa. Esse então, é o caso mais famoso? Esse é um caso, famoso esse caso. Meu pai sempre mostra. Vai estar inteiro no curso, com certeza, da Simone. 29 anos de controle. Ó, então a Simone não fez comigo as resinas primeiras. Meu pai foi com a Silvia, né? Com a Silvia. Foi com a Silvia Sábio, que ela foi com a Sbegging, que ela fez. O caso dela, da quantos anos atrás? 29 anos. 29 anos. Quando ela finalizou, ela veio na consulta de retorno, ela queria dar uma melhorada na estética, a resina antiga, podia fazer um polimento. A gente fez um planejamento de fazer mocap e a gente partiu. Mas olha isso, gente, olha esse nível gengival. Eu faço milagre. Com cerâmica e gengiva, a gente faz qualquer coisa. E ela também tinha genesia de pré, então ficou lá um canino do lado de um molar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu uma estética maravilhosa. Ali, tratamento de peça, né, que eu vou ter que passar rapidinho, para mostrar a finalização do caso da Simone para vocês. Olha que coisa maravilhosa, tá? Olha ali embaixo, inferior resina. Fiz todos os inferiores em resina, que ela tem simplificação dos inferiores também. Superiores em cerâmica. E olha que lindo, olha esse nível gengival. Olha de onde a gente estava para onde a gente chegou, tá? E aqui, o dia que a gente foi fazer as fotos finais dela, a gente estava com o pessoal lá filmando, né? Fazendo um backstage. E olha o sorrisão que a Simone solta. Lindo. Lindo. Então, esse é o nosso objetivo final aí.
Espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido. É muito pouco, 1 hora, não dá para falar nada. Então, a próxima aula vai ter que ser... Né? Na próxima aula vai ter que ser... 2 horas. Mais tempo, né? Quando a gente for fazer as aulas ao vivo, a gente vai ter que ter 100 horas para acabar, para poder falar mais com vocês. Pessoal, obrigada. Agora eu vou rasgar o verbo aqui. Não é porque é meu pai, não, mas é a pessoa que mais entende hoje de agenesia no Brasil, acho que eu tenho certeza, e acho que do mundo. Eu acho que meu pai só não vai muito para fora da aula, porque o inglês não foi um forte na vida dele, não foi muito bem explorado, mas graças a Deus, hoje a gente sabe que a odontologia brasileira, né, é considerada uma das melhores do mundo. E eu só tenho que agradecer, né, todo o ensinamento que ele me deu nesse tempo todo, a oportunidade de trabalhar para ele, mesmo os primeiros casos eu não podendo cobrar, ele poder confiar os pacientes dele em mim, já é uma honra, e que bom que a gente trabalha junto e pode terminar esses casos da melhor maneira possível. Vamos fazer sorteio? Bom, quem vai fazer o sorteio? Então vamos, a Liz vai fazer o sorteio? A gente vai compartilhar a tela dela agora. Olha lá, o Ricardo, pai. Legal. O professor Laurindo tá que não se aguenta de orgulho. Pessoal, então a Liz está fazendo o sorteio nesse minuto. Vamos ver quem vai ser o ganhador, tá? A gente vai sortear o número aí, fiquem aí. Vamos, vamos, vamos. Quem? Vamos lá ver. Tá aí? Tá online? Obrigada, Marina. A Marina fez curso de laminado com nós. Ah, é? Ela tá em todas também, hein? Marina, parabéns. Não, mas a Marina comentou, mas foi outra que ganhou. Foi outra? Achei que fosse a Marina. Maria de Fátima. Tá aí, Maria de Fátima. Que legal. Tá aí. Show, parabéns. Parabéns. Fala oi no Instagram pra gente. A gente vai falar oi pra você, pra gente poder conversar lá, tá? Pra gente mandar uma mensagem e combinar o envio aí do seu prêmio. Pessoal, obrigada, tá? Então hoje é o nosso último dia. Obrigada. Obrigado. Não percam. Vocês, obrigada, pessoal. Deixa eu ver todo mundo aqui. Deixa eu abrir o bate-papo. Obrigada para todo mundo, né? Não percam vocês vão ter aí um cupom especial, né? Aproveitem, compartilhem, divulguem. Eu acho que até a gente, na hora de ver o preço do curso do pai, a gente acabou decidindo ele aí com o pessoal do marketing cobrar bem menos do que a gente esperava, porque o que a gente quer é poder espalhar essa informação, poder também de alguma forma, né, ajudar a odontologia do jeito que a gente sempre fez, né, e incentivar aí a pesquisa, o conhecimento. Acho que não tem outro caminho a não ser o conhecimento, ainda mais do que a gente está vivendo agora com essa pandemia, né? Quem vai se sobressair, quem vai brilhar são as pessoas que se diferenciarem de alguma forma. Então, obrigado por estarem aqui, obrigado pela presença e obrigada a você. Pessoal, obrigado. Foi um prazer imenso esses 3 dias, a gente se dedicou demais, né? Toda a equipe. Vamos fazer um lançamento muito bacana amanhã, vocês vão receber muito mais informações sobre o conteúdo todo do curso. Todas as aulas vão estar detalhadamente o que tem em cada aula, quais os temas abordados, e esse curso não é apenas são essas aulas, é o ano inteiro. Todo mês nós teremos uma aula e muito material didático, científico, artigos, nós vamos disponibilizar o tempo inteiro. E também fazer monitoria durante o ano, né? Com consulta, com revisão de caso, planejamento de caso clínico, fazer pelo WhatsApp, fazer com aula ao vivo. Então, nós vamos ter uma atividade aí durante todo o ano para passar tudo que a gente tem de conhecimento sobre a genesia. A gente tem muito caso documentado, com uma documentação vasta de fotografia todo mês, com radiografia, panorâmica, tele, enfim, o material é muito vasto e tem muita coisa para a gente passar. Então, eu conto com a presença de todo mundo, muito obrigado pela presença, estou muito feliz hoje, vocês não imaginam o quanto que eu estou feliz, estou até emocionado, né? E brigadão. Fique com Deus. Posta a gente no Insta, marca eu lá que eu quero repostar. Obrigado. Tchau, beijo. Valeu. Tchau, tchau.